Riqueza prematura. Desapareceram documentos e objetos de valor que talvez te abastecessem de recursos materiais para muito tempo. Perdeste a oportunidade de garantir uma pensão sólida nos dias do futuro, em que teu corpo talvez não mais te auxiliasse a trabalhar pela própria manutenção, unicamente em face da desatenção de alguém ou porque a memória não te auxiliasse a recordar minudências alusivas ao assunto. Não te permitas destrambelhar o pensamento por isso. Possivelmente amigos espirituais zelosos e atentos te houvessem auxiliado a perder essas vantagens em teu próprio benefício. Indaga de ti se estarias efetivamente em condições de trabalhar caso estivesses com a vida escorada no dinheiro excessivo. Medita na situação dos parentes aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse da obrigação de servir, com a agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Recorda aqueles a quem a despreparação para conservar o dinheiro e administrá-lo situou em ruinosa segregação ante o medo de perder a suposta superioridade em que passariam a viver. Pensa nos avanços indébitos da inveja e do despeito sobre os teus dias por parte daqueles que ainda não aprenderam a respeitar a vida dos semelhantes, caso mantivesses a fortuna fora da circulação e do trabalho sem utilidade para ninguém. Lembra as discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes na hipótese da tua morte inesperada ante os bens materiais que porventura deixasses sem justa e proveitosa destinação. Aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estará em tuas mãos quando souberes dirigi-la, sem permitir que ela te escravize. Rusgas domésticas. De pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeitar os parentes de coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos
sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os mal-entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Sofrendo reprovações. Estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareçam injusto espancamento espiritual. Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. Ora, pedindo inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dê resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus sensores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclame contra quem te aponte a verdade, porquanto, se agem com exagero contra os enganos de que, porventura, te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas, nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas pelas quais te sinta inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo quanto possível. Mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Tópicos da irritação. Se a irritação já te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela, para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo à providência divina a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém.
Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodigioso.